Olá a todos, eu sou a Silvia, orientanda da professora Damaris Silveira. Eu vou falar um pouco do meu projeto, que tem como tema informações sobre ressonância magnética nuclear de carbono 13 e espectrometria de massa de alcaloide de amarilidácea do tipo homolicorina. A família Amarilidácea é composta por cerca de 1.100 espécies em aproximadamente 75 gêneros, sendo amplamente disseminada, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Mas além da sua evidente beleza, os membros dessa família se destacam pela capacidade de síntese de alcaloide de estrutura única, que apresentam uma série de atividades biológicas, como antitumoral, antiviral, imunoestimulante, antimalárica, entre outras, de forma que podem ser utilizadas para o estudo do tratamento de diversas doenças. Uma das atividades mais importantes é a inibição da acetilcolinesterase, em que os fármacos inibidores dessa enzima são utilizados no controle da doença de Alzheimer. E a galantamina, um alcaloide de amarilidácea, é um dos fármacos de escolha no tratamento dessa doença. Até o momento, há mais de 500 alcaloides isolados de espécies de amarilidácea. E esses alcaloides são classificados dependendo do seu esqueleto, sendo os tipos principais: homolicorina, tazetina, norbeladina, licorina, crinina, hemantamina, montanina e galantamina. Esses compostos são formados por reações intermoleculares a partir de 4-O-metilnorbeladina, que é o precursor universal dos alcaloides de amarilidácea, e um dos tipos de alcaloide de amarilidácea é a homolicorina, que, em geral, as estruturas do tipo homolicorina têm demonstrado importantes atividades antiparasitárias, antitumorais, antivirais e antifúngicas, apresentando grande potencial pelas suas propriedades citotóxicas, promovendo ações antiproliferativas, de indução da apoptose e antiinvasivas, indicando uma alternativa promissora para as pesquisas de produção de drogas anticancerígenas. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo a construção de um banco de dados com as informações de RMN de carbono 13 e CGAM dos alcaloides do tipo homolicorina, para auxiliar e otimizar na identificação dos compostos já conhecidos deste tipo de alcaloide dentro da pesquisa científica. A ressonância magnética nuclear se baseia nas transições de spin nuclear, sendo estes induzidos ao seu maior estado de energia por meio de um campo magnético, e quando este é desligado, o spin retorna ao seu menor estado de energia, e esse decaimento de indução livre é convertido em espectro. Os mais utilizados são de carbono 13 e de hidrogênio. Na cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, a amostra é volatilizada e carreada por um gás. Depois é bombardeada por um feixe de elétrons com energia suficiente para causar a fragmentação das moléculas. No final, são obtidos os dados de massa da molécula e das fragmentações, o que auxilia na identificação do composto. Foram realizadas buscas bibliográficas e coleta dos dados nas bases de dados, como PubMed, Elsevier, Cielo, entre outras, utilizando-se do Excel para compilar os dados. Os nomes científicos foram checados por auxílio do site trópicos.org. O Mendeley foi utilizado para a organização das referências e as estruturas químicas dos alcaloides foram desenhadas por meio do BioVia-Draw. Neste trabalho, foram compilados os dados espectroscópicos de 71 alcaloides do tipo homolicorina. Contudo, alguns dos alcaloides encontrados nas referências apresentam dados somente de RMN, outros de MS e outros de ambos. O banco de dados apresenta informações de CGAM de 60 alcaloides do tipo homolicorina e informações de RMN de carbono 13 de 30 alcaloides, totalizando 116 dados de CGAM e 36 dados de RMN de carbono 13. Na tabela 1, temos os dados de RMN dos alcaloides do tipo homolicorina, com seus respectivos deslocamentos químicos. É importante destacar que há uma lacuna, principalmente em relação aos dados de RMN, com pouca informação na literatura. Na tabela 2, nós temos os dados de CGAM dos alcaloides do tipo homolicorina. Outro desafio encontrado refere-se ao fornecimento incompleto de dados de CGAM no referencial teórico disponível, em que uma quantidade significativa de artigos não apresentou o índice de retenção, que é o RI. Do total de 71 alcaloides, apenas 42 estruturas químicas dos alcaloides foram encontradas. Os alcaloides do tipo homolicorina apresentam uma estrutura padrão de 15 carbonos, que foi presente em todas as estruturas encontradas. Por fim, a partir deste trabalho, foi possível compilar os dados de RMN de carbono 13 e espectrometria de massa dos alcaloides de amarilidácea do tipo homolicorina. Esses dados vão ser utilizados para compor uma biblioteca junto a outros alcaloides da família amarilidácea. E essa compilação ela é útil para pesquisadores, dando acesso de forma reunida e organizada a informações que podem ser comparadas com dados experimentais, contribuindo, assim, nas análises para a elucidação de novos componentes microcelulares de espécies da família amarilidácea. E é isso, muito obrigada pela atenção. Aqui estão os agradecimentos ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica dentro do edital do Programa de Iniciação Científica da UNB, e um agradecimento especial para a orientadora Damaris Silveira e aos colaboradores por todo o acompanhamento e suporte que foi dado para o projeto.